Bom, então nossos capítulos de hoje nós temos uma maratonazinha pela frente. Eu me deu, vamos dizer, eu consumi esse tempo inicial aí que a gente não gravou aqui, de discutir um pouquinho da tecnologia, porque eu acho que nós estamos todos em um momento em que a gente pode precisar mais ou menos desse tipo de recurso, né? Então não custa também vocês estarem um pouco mais, já que eu já quebrei a cabeça bastante para fazer esse negócio aqui, não custa também passar de uma forma um pouquinho mais fácil para aqueles que vão fazer na sequência, né? Hoje nós temos uma maratona pela frente. Tinham sobrado aí os capítulos 2 e 3 do Tecnopólio, do Postman, da aula anterior, que a gente não tinha conseguido avançar ainda, e depois os capítulos 6, 7 e 8, né? Eu vou tentar fazer de uma forma, nós tentamos fazer isso na aula anterior, eu acho que funcionou bem, tentar fazer de uma forma um pouquinho mais participativa. Então, de novo, peço para aqueles de vocês que não tiverem dificuldade técnica aí de manter o vídeo ligado, pode manter o vídeo ligado, né? E da mesma forma, assim que, quer dizer, eu vou tentar fazer mais dialogados aqui, vou colocar uma série de perguntas para vocês, depois nós vamos lá para o Moodle, né? E também continuamos lá com o nosso debate, que eu acho que eu gosto do debate que acontece lá no Moodle por escrito também, porque ele também permite que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para refletir, de repente a gente volta lá no texto, né? E dá uma lida. Não precisa nem necessariamente ser completamente em tempo, né, em tempo real. Normalmente, quando vocês estão debatendo lá, eu ainda estou lidando com alguma questão técnica ali, ou fazendo o upload dos vídeos, né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu dei uma olhada lá nas respostas que vocês tinham colocado, lá no que vocês tinham escrito no capítulo 1 do Postman, e aí até respondi a resposta de alguns de vocês, né? De novo, eu quero que vocês entendam aquilo ali também é um ambiente só nosso, tá? Ninguém mais está vendo. Eu lembro que o Emerson está por aí, não? Acho que o Emerson não está conseguindo assistir as aulas no horário normal. Parece que a empresa dele disse que já que estamos com o calendário suspenso, ele tinha que estar trabalhando. Então, eu acho que ele não está por aqui, mas certamente ele está acompanhando o curso, então certamente é uma daquelas situações em que seguramente ele vai ver esse vídeo na sequência. Então, às vezes, quando eu coloco algumas respostas ali, a minha resposta à resposta de vocês, se por acaso parecer assim que eu estou, digamos assim, desautorizando a resposta de vocês, a princípio eu tento não fazer isso, mas eu sei que às vezes a forma como eu apresento a minha resposta pode dar essa ideia. E o Emerson, em dois momentos, em duas respostas, ele colocou a ideia lá quando a gente estava discutindo ali a forma como a tecnologia se impõe, se coloca dentro da sociedade. E ele avançou. Eram duas situações em que eu imaginava que a gente ia para uma discussão, uma direção diferente, e ele foi numa discussão mais naquela linha de acesso à tecnologia, dizendo que alguns de nós têm acesso e outros não têm. Isso é uma verdade absoluta, não tenho dúvida. Tecnologias empoderam alguns mais rápido do que outros, né? Mas também tem tecnologias que simplesmente são usadas por uns mais rápido que outros, não quer dizer que eles estão sendo empoderados, pode ser até que estejam justamente ao contrário, né? A discussão que eu queria fazer lá era muito mais aquela discussão de que toda tecnologia, quer dizer, que é a discussão que o Postman propõe, que toda tecnologia traz com ela ou gera ganhadores e perdedores. Não são nem necessariamente aqueles que, quer dizer, o ganhador não vai ser nem necessariamente aquele que introduziu a tecnologia, porque em muitos casos ela também vai se a forma como ela avança não consegue ser muito facilmente definida, nem sequer pelos seus próprios propositores, tá? Então eu queria ir mais nessa linha, que era a linha que eu estava pensando, a linha do capítulo. E o Emerson trouxe uma discussão nas duas respostas, trouxe mais essa discussão de acesso à tecnologia, que é uma questão importante na nossa sociedade, garantir acesso a todas aquelas tecnologias que nós percebemos que empoderam, né? Mas enfim, então o que eu estou dizendo, e acho que tem mais alguém lá, não lembro mais, teve mais uma outra questão lá que eu tentei dar uma mudada na direção da resposta que vocês estavam colocando, tá? Então, de novo, entendo que aquilo ali é para ser um espaço super aberto de debate, e a minha intenção de forma alguma é parecer que eu estou censurando, criticando a resposta, eu só estou querendo de novo recolocar a discussão na direção em que a gente queria ir com a aula, tá? E, de novo, aquele lá, mais do que qualquer outro, ainda é um espaço que é só nosso, né? Então, ali dentro nós podemos, mesmo que eu tivesse
eventualmente que o professor tiver que puxar a orelha do aluno, ou um aluno tiver que puxar a orelha do professor, porque aqui nós estamos todos já na pós-graduação, acho que nós já estamos num nível em que se cabe puxão de orelha numa direção, cabe na outra também facilmente, né? Nós não estamos, ninguém mais está aqui naquela fase em que nós estamos sendo, digamos assim, doutrinados para serem cidadãos um pouco mais, que conseguem conviver um pouquinho melhor em sociedade. Teoricamente, nós já devemos conseguir fazer isso, né? Mas sintam-se à vontade ali, não precisamos ficar de meias palavras, tá? Mas realmente não foi a minha intenção. Eu até pensei, será que eu tenho que reescrever isso aqui de outro jeito? Eu falei, caramba, mas a nossa ideia aqui não é ficar escrevendo de um jeito que, né? Nós queremos aprender do jeito que for, tá? Então, só não quero que ninguém jamais se sinta cortado por uma resposta ou de um colega ou de um professor. Aqui não tem bullying, né? Tem tentativas de a gente aprender uns com os outros, né? E aquilo que a gente achar que faz sentido, a gente segue naquela direção. Se a gente achar que não faz, também a vida é assim, a gente aprende com exemplos que a gente considera adequados e também aprende com aqueles exemplos que a gente considera não adequados e diz, opa, né, entendi que não é assim que eu quero fazer, né? Mas vamos lá. Então, rapidamente, capítulo 2, o Postman começa já com uma frase do Karl Marx, dizendo assim, o tear manual nos deu a sociedade com o senhor feudal, o moinho a vapor, a sociedade com o capitalista industrial. Qual a perspectiva filosófica de Marx, né, a esse papel da tecnologia na sociedade? Como é que vocês percebem, né, e obviamente nós não estamos lendo Marx, pelo menos não para essa disciplina, né? Mas como é que vocês percebem que o Marx se posiciona com relação ao papel da tecnologia? Ele é um daqueles deterministas tecnológicos, ou ele percebe tecnologia como sendo algo socialmente construído? Como é que vocês perceberam essa fala dele ali? Vamos lá, gente, coragem. Na aula passada eu peguei vocês meio de surpresa, mas hoje eu já estou. E a análise que eu quero que vocês façam é só dessa frasezinha mesmo, né? O tear manual nos deu a sociedade com o senhor feudal, o moinho a vapor nos deu a sociedade com o capitalista industrial. Qual é a percepção que Marx passa para vocês a partir daí? Ele acredita na tecnologia como algo que se impõe, ou ele acredita que a gente vai moldando a tecnologia do jeito que a gente quer? Não esqueça que tem que abrir o microfone, né? Pessoal, vamos lá, um de cada vez, senão a gente se perde aqui. Obrigado, Jurandir. Realmente vou organizar essa turma. Professor? O Emerson está lá, olha. Estava escondidinho. Eu tô, de vez em quando eu tenho que sair aqui, mas... Legal. Eu não sei se você ouviu a parte em que eu estava te mencionando aí, senão você vê no vídeo depois, tá? Eu vi a sua resposta lá, eu concordo, acho que isso na verdade, eu entendi bem isso, uma complementação, quer dizer, uma outra visão. Isso. Né, um pouco mais expandida daquilo que eu tinha colocado. Na verdade, a visão que você colocou é uma visão que a gente tem, digamos assim, eu acho que é a visão que está mais clara na nossa sociedade. Nós todos sabemos que, mas notem que é uma visão a partir da lógica dessa disciplina, é uma visão um pouquinho perigosa também, né? Porque é quase que é uma visão assim de que o que nós temos que colocar é a tecnologia na mão dos perdedores e fazer com que eles achem, se entusiasmem com ela e continuem perdendo, né? Porque assim, digamos, uma coisa que o Postman fala é que o Bill Gates adora a estupidez dos professores que querem levar, a visão dele, tá? Que querem levar o computador para dentro de sala de aula, né? Digamos, nesse momento aqui, a única coisa que nós precisamos é justamente de computador para conseguir fazer com que a sala de aula aconteça, né? Mas ele na perspectiva dele, ele apresenta né, ele diz assim, olha, está todo mundo brigando para trazer recursos para a educação e o recurso que eles querem trazer é informatizar a sala de aula.
E o questionamento dele é, será que, de repente, pagar melhor aquele professor, fazer com que aquele professor não esteja tão sobrecarregado, e é claro, ele não está falando do professor universitário, né? Ele está falando lá do professor do ensino fundamental, será que fazer com que ele esteja menos sobrecarregado, que consiga dar mais atenção para cada uma daquelas crianças, não vai trazer resultado melhor, né? Mas a nossa sociedade tecnologicamente orientada, o professor se sente homenageado quando colocam computadores dentro da sala dele, né? Enfim, mas isso aqui é só para dizer que a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, porque a questão essa questão do fato de que existe um apartheid digital, né? Que eu diria hoje o apartheid digital, o apartheid digital entre aqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que não têm, né? Embora isso exista e precise ser discutido, né? Não é a questão que nós queríamos lá, tá? Aliás, inclusive o apartheid digital já tem que mudar de patamar, tá? Hoje não dá mais para dizer que o apartheid digital existe porque as pessoas não têm acesso à tecnologia. Elas já estão tendo acesso à tecnologia, até porque o primeiro usuário, isso é uma coisa que eu comentei também na resposta de alguém, também até numa resposta do próprio Emerson, não sei, que tecnologia é cara para se construir, para se desenvolver no primeiro momento, e aqueles que usufruem da tecnologia no primeiro momento acabam pagando a conta, pagando mais caro, né? E, em geral, quem paga mais caro no primeiro momento é quem tem dinheiro para pagar, então ela chega primeiro para alguns, mas depois ela fica mais homogeneamente distribuída, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos a tecnologia do smartphone, é uma tecnologia que está na mão da maior parte das pessoas, com restrições de o quanto vai conseguir usar em termos lá do contrato de dados, ou mesmo com gente que não vai ter acesso a dados, só consegue usar dados na hora que está numa rede Wi-Fi. Tudo bem, mas a tecnologia está chegando, né, para todo mundo. A questão é, a tecnologia agora chega e as pessoas sabem o que fazer com essa tecnologia? Ou daí estão usando a tecnologia simplesmente para joguinho e eu estou fazendo meu juízo de valor aqui, né? Mas ou para joguinho ou para ficar mandando, né, carinho, kkk para cá e para lá e emoticons, né? Então agora nós estamos num outro patamar, inclusive dessa avaliação de como deve ser essa questão de inclusão social, inclusão digital, né? Não é mais colocar o equipamento na mão da pessoa que precisa, é mostrar para ela que dá para fazer muito mais do que aquilo, ou não é nem muito mais, dá para fazer coisas diferentes, né? Emerson, mas vamos voltar. Desculpe, agora nós vamos entrar naquela discussão do Jurandir lá, tem que organizar. Mas o Emerson ia falar alguma coisa lá. Então, em relação à pergunta, né, né, segundo o Marx, assim, pelo menos do que eu li, assim, ele não vê essa questão da tecnologia que a gente tem o domínio total, né? Ao contrário, a tecnologia ela acaba influenciando mais e, de certo modo, sequestrando até a capacidade total do trabalhador de fazer as suas escolhas. Como algo que formata a sociedade, né? Exatamente. Nota, a crítica dele não era voltada, eu estou longe de ser um especialista em Marx, tá? Mas a crítica dele não era voltada para a tecnologia, mas muito pelo contrário, ele até, inclusive, ele olha na tecnologia, percebe na tecnologia uma forma inclusive, de impor determinadas mudanças ao mundo, né? Mas vai lá, Laís. Não só por esse trecho do livro, mas em outros artigos que eu tenho lido, a gente observa uma crítica forte sobre esse determinismo do Marx, que eu, na minha concepção e de alguns autores que eu acompanho, ele diz que a tecnologia determina a sociedade, mas a sociedade sozinha não determina a tecnologia. Uhum. E aí, a relação entre tecnologia e sociedade unidirecional, né? Isso. Eu estou vendo agora, o Martinho tinha colocado alguma coisa ali no nosso chat. Na minha opinião, Marx compreendia a tecnologia como um fator não neutro no processo de construção da sociedade, sem dúvida. E de tal maneira que a tecnologia tem um papel central na construção política da sociedade. Assim, a máquina e o uso da técnica guardaria a relação com a atividade do trabalho, com o tempo de produtividade, sendo uma forma de dominação. Falar em Marx envolve falar em dominação política e subjetiva do trabalhador, e por meio da tecnologia, a mesma pode ser utilizada como instrumento político na construção de subjetividade do trabalhador. Eu estou vendo que vocês já estão trazendo um monte de conhecimento que vocês têm lá das disciplinas lá do Francis, do Faria. E legal, o nosso foco aqui, na realidade, não é Marx, eu achei interessante, eu quis trazer principalmente
essa percepção do Marx que aparece ali no texto do Postman, já para a nossa discussão aqui, porque ela é muito determinista. Ela diz assim, olha, o tear mecânico, desculpe, o tear manual, né, fez com que a sociedade tivesse determinadas características durante a Idade Média, né? E o moinho a vapor depois, quer dizer, transformou essa sociedade em algo completamente diferente. Então, ele percebe realmente a tecnologia aí como um fator, uma ferramenta de transformação social, né? E ele ainda questiona, ainda fala lá Marx fala ainda dentro do texto do Postman ainda, que, por exemplo, nos tempos de hoje, vamos lá, nos tempos de Marx, estamos falando aí de pelo menos já de um século, nos tempos de mais de um século, né? Nos tempos de Marx, ele já se questionava, é possível ainda que ocorra uma Ilíada quando existem a prensa tipográfica e as máquinas impressoras, né? A Ilíada foi inclusive a forma como foi, né, como foi estruturada era para permitir aquela transmissão oral, né, de vou dizer, de um conhecimento de uma sociedade, né, dos gregos antigos. Que mais que eu tinha visto aqui ainda nesse capítulo 2, né? O Postman divide a nossa cultura em 3 etapas, né? Em que a primeira delas era de sociedades que usavam ferramentas, depois tecnocracias e, por fim, o tecnopólio, que vai ser onde ele vai se concentrar a partir de hoje, né? O que diferencia essas três? Eu estou com uma sensação de déjà vu, que eu já tinha passado por essa discussão com vocês na aula passada. Será que eu estou meio perdido aqui ou não? Acho que não, professor. Não? Ah, que bom. Não passou, foi outra vida. Não foi outra vida. Não, mas é que talvez eu tenha me antecipado, porque isso aqui já eram temas da aula anterior, né? E a gente não conseguiu chegar lá, mas é possível que quando a gente estava discutindo o capítulo 1 lá, a gente tenha falado nisso, né? Mas o que diferencia uma sociedade que, vamos dizer, que é caracterizada, talvez seja uma característica que diferencia humanos, inclusive, de outros animais, por constituir sociedades que usam ferramentas, né? Alguns animais usam algumas ferramentas primitivas, né? Em geral, não ferramentas que eles constroem, mas lembra, já teve uma discussão lá naqueles primeiros capítulos lá acho que do Vries, né? Não lembro se do Vries ou do Zec, em que a gente falava lá de ferramentas naturais, quer dizer, as ferramentas já que envolveram algum grau de transformação do ser humano. Mas aqui, o ser humano... Do Vries. Do Vries, né? Tá, obrigado, Jandy. Tinha sociedades baseadas em ferramenta e, mais recentemente, a partir da Revolução Industrial, né, a gente começou a ver o que se chama de tecnocracia. E aí agora, a partir do século XX, principalmente, o que o Postman apresenta como sendo tecnopólios. E ele escreveu isso aqui no final do século passado, no final do século XX já, né? Mas ele ainda diz assim que realmente o grande tecnopólio do mundo são os Estados Unidos. O resto do mundo ainda não se firmou como um tecnopólio. Mas o que diferenciaria essas 3 culturas de sociedades humanas? Jurandir, organiza essa turma de novo aí, porque... Mas começa na página 33 essa resposta aí. O Jurandir já está dando até a colher de chá para vocês verem de onde que é. Mas a ideia é que a gente faça isso aqui uma discussão bem aberta, tá? A gente não precisa necessariamente se focar num trechozinho, mas eu diria assim, boa parte desse livro explica essas diferenças entre esses 3 momentos da humanidade, vamos chamar assim, né? Porque hoje nós somos praticamente... Ainda existem sociedades que, nesse momento, nesse planeta, existem sociedades humanas
que ainda vivem dentro de uma lógica, de uma cultura, né, baseada no uso de ferramentas. A maior parte das sociedades ainda são tecnocracias, e nós temos algumas situações de tecnopólio, né? Mas a questão é né, quando que a gente caracteriza que saiu de uma para ir para outra. Professor, Chegar. não sei se está certo o meu raciocínio, mas seria quando a própria tecnologia influencia na formação social? Sem dúvida nenhuma, essa é uma, vamos dizer, esse é o, digamos assim, é o fator que faz com que a gente pule de uma para outra, né? Isso aí, mas até onde que a gente considera uma sociedade como sendo uma sociedade baseada em ferramentas, quando que ela vira uma tecnocracia? As ferramentas começam a dominar o jeito deles agirem, professor? Também, mas nós estamos falando do processo. Acho que está legal, vocês entenderam como é que funciona a coisa, que estão dizendo, até uma sociedade lá que é baseada em ferramentas, né, em que as pessoas utilizam ferramentas e as ferramentas não agridem a cultura, não agridem a tradição, né, não agridem o mundo simbólico, né, da arte, da política, o ritual, a religião. Né? À medida... Né, eu acho que essa é a questão. Lá numa sociedade que usa ferramentas, a ferramenta é para fazer algo. Fazer algo dentro de uma lógica que as pessoas já têm na cabeça delas, voltada para aquela religião, para aquela tradição, né? Não se criam ferramentas para fazer outras coisas. E as ferramentas não agridem. Né? O termo que o Postman usa muito é a ferramenta não agride aquelas, vamos dizer, as ideias em que acredita aquela sociedade. Não agridem, não atacam a sociedade. Né? As ferramentas não têm intenção de atacar a dignidade e a integridade da cultura de uma sociedade. Tá? Elas não permitem, né, as ferramentas não impedem as pessoas de acreditarem nas tradições, em Deus, em família. Isso. Diga, Laís. Então, a tecnocracia, ela seria, tipo, um modelo que substituiria... Não sei se é besteira o que eu tô falando, tá? Mas, então, a tecnologia seria um modelo que substituiria o capitalismo, porque, tipo assim, ela vai estar envolvida nas mais diversas áreas, nos modelos de produção, nas formas de consumo. É mais ou menos isso? Que substituiria o capitalismo, você está dizendo? Não, eu acho que ela muda o capitalismo. Né? Vamos dizer assim, numa sociedade voltada a ferramentas, não existe a lógica capitalista. Ninguém está fazendo nada com o objetivo de acúmulo. Né? Você faz uma ferramenta, um pote, porque aquilo te ajuda facilita você comer. Você faz um martelo, porque aquilo te ajuda... Resolver os problemas, né, professor? Para resolver um problema que você tem. Né? Na sociedade de ferramentas é assim que funciona. A ferramenta está lá para te ajudar a fazer alguma coisa, mas alguma coisa que você já queria fazer e já precisava fazer, e não fazer para gerar, vamos usar lá de novo um termo lá do marxismo, não para gerar mais-valia. Né? A hora que você matou tua fome, você não tem motivo de criar ferramentas para fazer mais, porque você não precisa de mais. O que começa a acontecer, e vocês estão certíssimos vamos dizer, nessa progressão, e é difícil realmente dizer, olha, aqui acabou essa sociedade, nesse momento ela deixou de ser uma sociedade voltada ao uso de ferramentas e passou a ser uma tecnocracia. Tá? É difícil estabelecer exatamente quando isso acontece. E talvez a tecnocracia seja justamente uma lógica de transição entre uma sociedade de ferramentas, que usava essas ferramentas para atender as necessidades que já tinha, né? E talvez o tecnopólio, que está no outro extremo, em que o tecnopólio ele chega à situação de, olha, eu vou fazer alguma coisa simplesmente que não foi feito ainda, mas eu não tenho nenhum questionamento ideológico, quer dizer, claro, ele tem uma ideologia própria, mas a ideologia é de vou fazer porque pode ser feito,
Tá? Não porque precisa ser feito. Tá? E no meio do caminho, a gente tem, então, eu chamaria as tecnocracias como sendo uma etapa em que as ferramentas começam a ser questionadoras da tradição. Né? Elas questionam, mas elas ainda convivem. Digamos assim, na tecnocracia, o jeito de fazer as coisas habitual e o novo convivem. O tecnopólio não permite mais. O tecnopólio é a ditadura